Comunica, um canal para os empresários, empreendedores, falar das suas histórias incríveis, trajetórias, jornada até agora, onde que eles chegaram, porque a gente acha que sempre o empreendedor, o empresário, ele chega pilim-pim-pim e você não sabe nem como foi o caminho deles. Estamos aqui com a Ubaldina, ela é do Prisma, a Escola Prisma, ela coordena, ela é proprietária da escola, educadora, pedagoga e fonoaudióloga, então ela é da área de saúde. Tudo bem, Bal? Tudo bem. A gente já vai começar a falar um pouquinho do método Montessori. Então, aos 17 anos, né, eu estava recém-formada no curso de formação de professores, que eu fiz essa opção no segundo grau, né, em fazer curso de formação de professores. E quando eu terminei, já fui trabalhar numa escola com essa metodologia, né? Eu digo que foi a minha grande sorte, porque desde sempre, né, eu fui trabalhar numa escola com uma metodologia científica, né, criada por uma médica italiana, doutora Maria Montessori. A história dela, né, é lindíssima. E fala ela da história dela. Ela, na época, né, as mulheres não tinham as mesmas oportunidades, né, que os homens. E quando ela decidiu fazer medicina, foi uma questão, né, muito séria para a família, para a sociedade. E mesmo assim ela insistiu, né, e se formou com todas as dificuldades em medicina, só que ela foi para a área de psiquiatria infantil. E ela foi trabalhar com crianças, né, que tinham várias necessidades especiais, e as famílias nem apresentavam para a sociedade essas crianças, né? E ela começou a receber essas crianças. Com vergonha delas? Escondiam, jogavam até um pano na cabeça. Que horror. Né, quando saíam na rua, dizia que não era filho, que era sobrinho, que era alguma coisa. E ela começou a atender essas crianças, né, nesse hospital, que tinha um espaço, né, que ela conseguiu para isso. E logo depois ela conseguiu montar, né, uma pequena escola onde ela começou a desenvolver o método dela, né, baseado em Itar, em Segan. E ela realmente, através da ajuda, né, dos pais, marceneiros, que tinham habilidade para desenvolver os materiais montessorianos, que é a ferramenta que a gente usa para esse trabalho, e é feito para todas as áreas do conhecimento, matemática, português, ciências, história, geografia. Ela começou a usar muita coisa de sensorial para estimular, né, todos os canais, porque nem todo mundo aprende pelo mesmo, né? Uns são mais auditivos, outros mais visuais, outros mais tátil, sinestésico, né? Então ela começou a trabalhar com essas crianças e teve inclusive uma bancada que ela teve que provar que eles estavam lendo, que eles estavam desenvolvendo a matemática. E depois, quando ela conseguiu provar, o método foi realmente, né, intitulado um método científico, muito difundido na Europa, nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, né? E é um método que você não pode ter uma sala numerosa. Não tem por idade também, não tem aquela... A gente trabalha com agrupamento, né? Principalmente na educação infantil. Porque Montessori acredita que a sala de aula tem que ser como em casa, nas famílias, né? Você não tem todos os filhos da mesma idade. Sim. Você tem um filho mais novo, mais velho, e quando tem o mais velho, o mais novo é muito mais estimulado do que o seu primeiro filho, porque ele tem um modelo, né, do mais velho. Então a gente, na agrupada 2, que a gente chama de agrupada, a gente tem crianças de 3, 4 e 5. Então, às vezes, a de 5 está compondo uma palavra, mas a de 4 está vendo, e aí ela começa, né, também a formar sílabas, palavras, entender que cada letra tem um som, né? A gente alfabetiza pelo método fonético. E também a gente lança a mão de outros se a gente vê que a criança, por exemplo, tem uma dificuldade auditiva, né? Então, a fonoaudiologia, ela me ajuda muito. E a filosofia e metodologia que eu atuo conversa muito, né, com a minha profissão de fonoaudióloga, psicomotricista. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito diferenciado.
né? Esse ano o Prisma faz 20 anos. E o que a gente entrega é uma educação diferenciada, começando pela autonomia e independência dos alunos, desde cedo. Aliás, eu falando em empreendedorismo, eu lembro de 20 anos atrás, você começando, você estava até com uma outra sócia, Sim, a Paula. E começando, o início. Sim. E eu quero saber como é que foi tua jornada como empreendedora, né? Porque eu imagino que foi um caminho. Foi um caminho. Na verdade, né, eu fui professora por 18 anos nessa primeira escola, que também adotava esse método. Eu me especializei em matemática e ciências montessoriana, porque na época a formação era por área. E também fui me desenvolvendo como fonoaudióloga, fiz uma formação com a melhor fonoaudióloga do Brasil, que é a Beatriz Saboia, e comecei muito a ir para o consultório, né, para a área de neurologia infantil. E estava meio que diminuindo minha jornada na educação e aumentando na clínica. E eu fui ser mãe, né, e tive um filho, depois outro. E quantos bem filhos você tem? seguidinho eu tenho 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos, 3 homens e uma menina. E quando eu me mudei para a região oceânica, eu fui buscar escola. E a escola que eu trabalhava era no Ingá, muito distante, né? Tentei fazer essa logística deles irem, mas eles chegavam dormindo, enfim, pegava trânsito, não aconteceu. E aí eu parei para pensar, né? E nesse momento a maternidade falou mais alto na minha vida, porque eu queria ser também uma mãe presente. E a escola me proporcionou trabalhar, né? E estar junto deles. E também oferecer a eles a educação que eu acreditava e que eu desenvolvi com muitas crianças, né? E que tiveram muito sucesso. Então, começou meio por conta deles, né? E deu muito certo. A região era muito carente, né? Sim, não tinha escola quase nenhuma. Principalmente, né? Com uma metodologia diferenciada. E eu comecei a mostrar para as pessoas. Ninguém sabia quem era Montessori, ninguém conhecia o material montessoriano, uma tábua de cigã, né? Um xadrez, ninguém conhecia a Torre Rosa, a escada marrom. E eu fui material dourado, que foi Montessori que criou, que é o mais famoso, né? Que todo mundo conhece. Que hoje as escolas adotam, né, o material dourado. Mas não usam como a gente, porque precisa... Não é que nem não use direito, usa, mas não usa com os mesmos objetivos nossos, porque os nossos professores, eles têm uma formação específica longa, né? Que leva 1 ano e meio no mínimo. Essa formação longa de onde vem? É dentro do Prisma? É uma orientação que vocês então, tem alguns cursos, né, no Brasil. No Sul, né, quando no fundamental eu mandava para o Sul. Educação infantil faziam no Rio, numa escola montessoriana que tem um centro de estudo. Hoje eu tenho na minha escola, chama Academia Montessori. Que bacana. Então hoje eu já faço a formação continuada. E o Prisma, ele também ele é muito conhecido que crianças atípicas, elas estão incluídas no seu projeto, né? Dentro da escola, junto com as outras crianças. E como é que é essa convivência, essa relação? Não poderia ser diferente, né? Porque Montessori começou com elas, depois ela usou nas crianças, né, que não tinham, e aí foi um estouro, né? As crianças se desenvolveram muito além do que se esperava pela grade de ensino. Mas a gente nunca pode deixar de respeitar as etapas do desenvolvimento do ser humano. Então, o interessante era que todas as mães, né, pais, todas as famílias e a escola, que toda a comunidade escolar entendesse um pouquinho, né, do que cada etapa é capaz de desenvolver, para você não ajudar uma criança numa tarefa que ela tem condição de fazer sozinha e não deixar ela se desenvolver, para você também não exigir dela além do que naquela idade ela tem condição de entregar, né? Interessante é que todos conhecessem. Então a gente foi desenvolvendo de forma assim muito orgânica. Pra gente, cada um é um. Pra gente, nem as crianças que têm esse título
de atípicas ou de altas habilidades são iguais. Mesmo que você tenha a mesma idade que o outro, nasça no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia, você não se desenvolve igual. Né? As suas habilidades são umas, as minhas são outras. Né? Ou seja, você um é da área de comunicação. Né? Eu sou professora de matemática, sou de exatas, né? E fonoaudióloga, matemática e ciências, né? Então, assim, cada um é um. E os nossos planejamentos, por isso, são individualizados. Então, a gente consegue fazer com que todos caminhem. E a gente acredita que todos aprendem. Né? Se não é para aprender, a escola não é o lugar, né? Todo não mundo tem capacidade tá ali para passar o aprender. tempo, só para socializar. Não. Né? Ele tem que ter um plano. E hoje, e aí vão, né, com a evolução dos tempos, então está tentando mudar todo esse regime, criar o PEI, que é um programa de ensino individualizado, que pra gente não mudou nada, porque a gente sempre teve o menu, que é o nosso PEI. Falando nisso, essa lei que veio agora, que não é possível mais a criança, adolescente, enfim, o aluno entrar na escola com o celular. Essa lei repercutiu alguma coisa na sua escola ou para você não, porque... Não mudou absolutamente nada. Porque você já não usava mais, nunca, não usava o celular. Né? A escola, né, tem 3 anos, esse é o 3º ano, que a escola tá com o Fundamental 2. Mas desde o início, no projeto, já não constava o uso de celular na escola. Né? A lei não proíbe que você leve, você pode levar, mas ele tem que ficar dentro da mochila desligado. Né? Para quando você sair, quiser contactar seus pais. Então, na escola sempre foi dessa forma. E como a gente não tem na nossa rotina esse hábito, nossos alunos são muito tranquilos quanto a isso. Né? Eles se socializam, porque a gente sabe que hoje as crianças estão com uma inabilidade social muito grande. Né? Com muita crise de ansiedade global. E vem tudo daí. Né? E aí vem... Qual é o... Bom, a escola, o papel dos pais com a escola, né? Eles têm que ser uma parceria, eu imagino. Né? Por quê? Porque se na escola não se usa o celular, existe essa educação de você dizer o quanto é importante você socializar. Né? E dentro da casa dessa criança ou adolescente, se usa muito o celular e não tem limite nem quando parar. Né? Conheço muitos pais, e não sem julgamento, porque a gente não sabe o que essa família está passando, que não há limites. Então, porque minha filha fica até 3 horas da manhã no celular, o meu filho fica jogando videogame até madrugada e tem que acordar 6 horas para ir para a escola. Né? Como é que fica o papel de um educador, de um pedagogo, de um professor que sofre com isso? Porque essa criança vem sem dormir, essa criança vem comprometida. Não tem rendimento, é zero. Ela dorme dentro de sala. E às vezes tem crise de ansiedade pela falta de ter que ficar 4 horas e meia, 5, 6 horas dentro do ambiente escolar sem. E aí às vezes ela se desregula, tem algumas crises. Isso acontece sim. Né? E como é que consegue assim? Bom, vamos então falar com os pais. Existe uma comunicação com esses pais para dizer a importância que é dar limites para... Esse canal é muito direto, principalmente numa escola, né, de porte pequeno, como a minha, né? A gente tem as reuniões gerais de início do ano, no início do 2º semestre também, e as reuniões individuais que acontecem ao longo do ano, que são muitas, né? E a gente também traz pessoas, né, especialistas, faz live para informar. Né? E isso está muito debatido também na rede social. Sim. Né? E por que mesmo assim os pais não conseguem? Hoje em dia, esse nome, né, limite, tá complexo mesmo. Né? O mundo moderno mudou muito. A mãe... Né, tá tendo que trabalhar muitas horas, fica fora de casa muito tempo. Então, gerir tudo isso, e às vezes ela não tem uma rede de apoio, às vezes ela não tem, né, parceria
com o pai, com uma outra pessoa, né? São separados. Então, assim, existem sim as dificuldades, né, desse controle em todas as classes sociais, a gente sabe disso. Sim, né? sim. Tanto que muitas às vezes vão até pro crime por conta disso, né? Então, é um cuidado que tem que se ter, sim, porque o grande aumento do problema de saúde mental tá vindo muito daí. Né, dessa dificuldade que as famílias estão tendo de frear, de dar limite. E a criança, ela precisa. Nós não somos seres que nascemos sem depender de outro ser. Como a tartaruga marinha, que a mãe vai lá, coloca o ovo e ela já sai a caminho do mar. A gente precisa de cuidado. Não somos a natureza. Não. Nós somos a natureza, somos mas não inseridas nela. Não, a gente precisa dessa mediação, né? Então, a família mediar, a escola mediar, e é isso sim. Só vai ter sucesso se houver essa parceria, esse casamento entre família e escola. E o resultado, quando não há, sobrecai sobre o próprio aluno, né? Infelizmente. E no Prisma a gente preza muito pelo aluno, a gente tem esse olhar muito voltado para a criança, né? A gente observa a criança o tempo todo, que é isso que a gente aprendeu com Montessori. Então a gente observa muito o que ela precisa, porque o corpo fala, né? Se você observar o outro, ele diz o que ele precisa, mas você tem que ter tempo e parar para observar. Né? Então, precisa muito da socialização. E o celular na escola foi provado, né? Que o desempenho caiu muito, e o déficit de atenção aumentou demais. Eles já ficam esperando a hora do pátio para poder mexer no celular. E tem escolas que eu soube, né, que eles usam o celular dentro da aula, né? É porque, assim, fica muito, né, difícil, porque a lei também diz, se for para fins pedagógicos, você pode usar, né? Então, a escola também, ela precisa acompanhar a evolução dos tempos, e a família também. Se a gente está no mundo tecnológico, que só evolui cada vez mais, se você entende do desenvolvimento do ser humano, você sabe que no Fundamental 2 e no médio, ele pode ter um material didático híbrido, que é isso que o Prisma adota. Né? Eles têm o caderno do pensamento de cada matéria, que é o livro, né, didático resumido, escrito como se fossem cadernos de atividades, e ele tem o Chromebook com os textos, né, com todo o material que o professor pode projetar, ele pode ver um planeta por dentro. Mesmo porque eles se comunicam, né, com, não é um papel, é a tela. Então, a gente não precisa do celular nem para cunho pedagógico no Prisma, porque a gente tem uma parceria com, né, a Geek One, que nos propõe, eu analisei esse material didático e ele me atende, porque é um material flexível também, que eu consigo fazer o meu planejamento individual. Se a criança já atingiu, por exemplo, o conteúdo do 6º ano e está interessada em algo além, eu consigo puxar do 7º para ela. Então é um material que me atende. E se uma criança também não alcançou ainda, eu consigo puxar do ano anterior. Né? Então, essa flexibilidade de você montar, né, o plano daquele aluno para que ele se desenvolva e evitar comparação e competição. Cada um é um. Competir nota, Montessori é contra tudo isso. Cada um é um. E a gente tem que estimular para você dar o melhor seu dentro daquilo que você consegue, que você é bom. E o cada um é um também tem a parte do tempo, né? O que é um adolescente, principalmente adolescente, que tem toda os hormônios e a mudança de cabeça mesmo, eles mudam muito rápido, né, da criança para o adolescente. Sim. De 5 anos, de 10 anos atrás para o adolescente de agora, a tua opinião, assim, o que você acha, se teve alguma diferença, uma evolução ou não em relação a esse adolescente hoje?
Na verdade, eu estudei muito o cérebro do adolescente nos últimos anos para montar o projeto do Fundamental 2, né? O que houve foi um adiantamento das fases por excesso de estímulo, né? Então, o cérebro do adolescente, ele sempre se moldou dessa forma. O adolescente, ele tem mais sono, né? Porque ele tá num crescimento muito rápido, né? Os hormônios estão mudando muito rápido. Então, ele oscila muito, né? O humor, ele precisa ficar só. E é preciso que a gente entenda para poder respeitar. Por isso que é muito importante entender essas etapas, né? Então, assim... E às vezes a gente erra muito. Quando chega na hora da adolescência, que a gente bota a escolaridade o mais cedo possível. E ele precisa dormir mais um pouco, né? Então, assim, é complicado. A gente não caminha de acordo com eles, né? Ao lado. Então, a gente às vezes vai contra. Então, uma escola assim, 7, né? Então, quando eu comecei o projeto, 7h40, porque eu sabia que na primeira aula eles sempre dormiam, né? Com experiência com os meus filhos, com quem eu estudei. Então, o horário já começou na segunda aula, né? E levar para eles também algo que é da idade deles. O adolescente, ele tá tentando achar o lugar dele na sociedade. Então, ele tem que fazer algo social. Ele tem que se sentir útil, né? Ele tem, por exemplo, no nosso currículo, a gente tem aula de art maker, que eles trabalham com costura, com engenharia, né? Com marcenaria, eles amam cortar madeira, serra elétrica, lixar, construir caixinhas. Eles fazem a manutenção dos materiais do infantil. Então, eles estão sendo úteis, né? Eles têm um projeto na Semana Montessori para a comunidade, né, um projeto social. Então, eles têm que entender que eles são capazes e que eles são úteis, né? E a gente, às vezes, sufoca com muito conteúdo teórico só. Sim, e aí prática. também vai contra eles. E você me chamou a atenção que você falou que os mais velhos estão construindo... Você falou agora, eles fazem né? manutenção. A manutenção Sim. para as crianças. Sim. Então, existe essa união e socialização do infantil para o adolescente. Eles têm essa conexão? Sim, é assim, difícil, Montessori, né? não, lá a gente tem essa conexão, porque assim, bacana. a Montessori não é só um método pedagógico, tem uma filosofia também, né, é completo. Então essa interdependência, né, existe na metodologia. Então eles trocam muito, muito. E fica uma pessoa mais humana, né? Sim. De querer ajudar o próximo. Sim, não sair atropelando o menor, passar por cima, chutar, né? Ele tem o cuidado, se cair, vamos ajudar, né? A cooperação é um dos valores, né? Então, assim, eles têm muito essa interação, essa interdependência existe. Não só entre as faixas etárias, como deles com relação à natureza, ao meio ambiente, né? Então a gente tem sempre bichinho na escola, muitas plantas, e eles cuidam, eles regam, eles plantam, né? Eles cuidam do jabuti. Então, assim, tem essa troca, essa interdependência, ela existe. E Bal, qual é uma história que você poderia contar pra gente, assim, que marcou a sua escola? Pode ser com o pai, com algum aluno? Olha, tem tantas histórias, assim, que na verdade, pra gente, né, educador, os nossos olhos brilham quando a gente vê uma criança que tem grandes limitações, né, atingir, né, um objetivo. E às vezes, pro olhar de um adulto que não tá todo dia ali, pode achar que é uma pequena conquista, né? Mas para quem está acompanhando desde o início, é uma grande conquista, né? Então a gente sempre teve, né, crianças com dificuldades, e a gente teve um aluno autista grave, com várias questões, inclusive metabólicas, né? Então, como na escola também a gente trabalha muito com as atividades de vida diária, então na escola ele começou a se desenvolver primeiro essa autonomia de se vestir, se despir, ao banheiro,
né, não usar mais fralda. E ele já era grande, ele já chegou pra gente no primeiro ano. Né, ele tinha estudado a educação infantil em outra escola, lá no Ingá, e aí indicaram ele pro Prisma, porque essa escola só ia até o Jardim 3. A mãe se mudou para a região oceânica, para um condomínio ao lado do Prisma, para que ele pudesse estudar no Prisma. Né? E ele não tinha fala espontânea, ele não conseguia ir ao banheiro sozinho, ele não conseguia se alimentar sozinho. E a gente foi conseguindo em muito pouco tempo tudo isso com ele. E no final do segundo ano dele no Prisma, a gente percebeu que ele estava lendo, sem falar. Olha. Né? Então, com toda a observação que ele via das crianças compondo letras, compondo palavras, compondo frases, compondo texto, um dia a gente escreveu um texto no quadro, né? E ele tinha que fazer a ação, né? Que era dar um beijo na professora. E ele leu e fez, né? Então a gente viu que ele estava lendo, né? Então, assim, são essas coisas que a gente sabe que num ambiente, às vezes, até numa escola especial, talvez não tivesse esse desenvolvimento, porque esse modelo que ele teve, né, da criança que consegue, que está lá na frente, foi muito importante. E é muito lindo de ver uma criança ajudar essa outra que não consegue. Dá a mãozinha, vai até o banheiro, espera na porta. Eles ajudam muito. Sempre tem um aluno monitor que ajuda as crianças, né, que têm dificuldade. Bacana. Bal, estamos chegando ao fim. Adorei saber desse método montessoriano, da sua escola, que é um exemplo aqui na região oceânica. Teu trabalho é lindo. Parabéns. Que bom. Pena que a gente é limitado, assim, né? É uma escola que não tem um porte grande, não pode ter um número grande de alunos por turma, demanda um número maior de funcionário, né? Sim. Então a gente consegue atender, né, uma pequena parcela, não todos, né? Mas eu me sinto, assim, muito realizada com esse projeto. Mas você virou uma referência aqui na região oceânica, exatamente por essa educação diferenciada, e tem que ser individualizada. E se fosse maior, você não conseguiria esse trabalho tão bonito. Sim, é para todos, né? Que também não é uma escola especial. Tenho problema, vou botar no Prisma. Também não posso ter numa sala uma quantidade, né, enorme, senão vira uma inclusão ao contrário. Então tem que ser tudo balanceado, né? Um equilíbrio. Exatamente. Para o bem de todos e para o desenvolvimento de todos, né? Então, é uma missão mesmo, né? Eu acho que a educação... É uma missão de vida. É uma missão. É um propósito. Você não faz com outra intenção bem se não for por aí. Né? E uma escola feita por educadores também é diferente, né, do que uma escola construída de outra forma. Eu sei que você pode contratar, mas quando você constrói sendo educador, é diferente, né? Totalmente diferente. É o que você estava falando do empreendedorismo. Não adianta ser só... Você é uma empresária, mas você tem domínio e sabe muito bem o que está fazendo, porque você é uma pedagoga, fonoaudióloga, você é da saúde e da educação. Se eu quisesse ser, por exemplo, da área da beleza, da moda, eu seria uma catástrofe. Apesar de eu gostar, mas eu não entendo, né? Você estaria contratando alguém que entendesse que já é totalmente diferente. Mas como vou gerir isso, né? Se eu não entendo. Então, é complicado. Então, eu acho que é também um grande diferencial. E eu acho que tem que ser muito difundido, até te dou como sugestão, né? Um próximo podcast, de orientar as famílias como escolher uma escola. Uma escola. E isso é uma boa pauta. Né? Porque o marketing vem de tudo. No Instagram é tudo lindo, né? E os pais ficam perdidos. Sim. Lembra quando minha filha era pequenininha, não sabia. Aula versus números de alunos. Se essa sala de aula tem um espaço aberto para ele ter contato com a natureza, uma série de coisas, né? Próxima pauta, vou te chamar, a gente vai falar sobre isso. Estamos aí. Muito obrigada. Agradeço imensamente, estou muito feliz de você estar aqui. Parabéns também pelo seu projeto, pelo seu trabalho, né? Eu acho que a informação é muito importante para o crescimento, né? A informação é muito bom, principalmente a gente está na era da informação. Bal, a gente quer que você deixe teu e-mail, enfim,
a tua página do Instagram, qualquer tipo de contato. Prisma Montessori, né, é o nosso Instagram. A gente tem o site também. E e-mail também é do Prisma. Sim, né, direção @prismamontessori.com.br. E estou à disposição também, né, para que nosso conhecimento não pode ficar só com a gente, só dentro da escola. Tem que ir para fora, tem que ir para o mundo para ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Precisamos informar. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você.